Pessoal, nesse vídeo de agora, nós vamos fazer a nossa aula de religião. Eu recebi as atividades sobre respeito, eu gostei muito dos textos, vocês estão de parabéns. E era realmente essa ideia que a Pro queria trazer para vocês e que vocês também me trouxeram um conhecimento prévio sobre a palavra. Então, teve gente que falou que respeito é bom e que respeitar os mais velhos, respeitar a opinião das outras pessoas. Então, o respeito, a gente consegue perceber que ele está em tudo ao nosso redor. E sem ele, nós geramos grandes conflitos, não é mesmo? Então, a gente sempre tem que estar atento se o quê? Se nossas ações, se a nossa fala está de acordo com o respeito que nós entendemos dentro da gente. Então, cada ser humanozinho, ele entende, ele tem essa palavra de um jeito único. Então, por exemplo, eu tenho um jeito único de explicar respeito, vocês têm um jeito único de pensar como é respeito, a mamãe tem um jeito de pensar em respeito, o papai tem um jeito de pensar em respeito. Porém, todos esses jeitos de pensar em respeito, na palavra respeito, ele pode ser aperfeiçoado. Por exemplo, você já carrega o que é respeitar. Então, por exemplo, eu acredito que respeito é respeitar os mais velhos. Isso é realmente uma área do respeito. Mas é como se o quê? Tivesse a palavra respeito no meio. Lembra aquele cartaz que nós fizemos na aula de religião de como melhorar o seu dia? Que a gente fez várias setinhas escrevendo frases que eram para melhorar o dia de alguém? O respeito, nós conseguimos pensar do mesmo modo, porque a gente coloca respeito no meio e várias setinhas. Então, por exemplo, respeito, a setinha, respeitar os mais velhos. Outra setinha, respeitar a opinião do outro. Outra setinha, respeitar a religião do outro. Outra setinha, respeitar as ações que o indivíduo tem com ele mesmo. Então, várias setinhas nós conseguimos entender sobre essa palavra. Então, o que a Pro quis dizer com tudo isso? Que nós já temos o que é respeito para cada um, porém nós precisamos ampliar o nosso repertório de respeito. Então, por exemplo, respeitar enquanto o outro fala, respeitar o espaço de cada um, não é mesmo? E nós podemos aprofundar todos esses termos e ideias que vocês trouxeram para nós, para nossa aula de religião. Então, por exemplo, todas as ações e todos os temazinhos que vocês falaram têm os seus pós e têm os contras. Então, por exemplo, qual é o prós? O pró, que é o quê? O que é positivo e o que é negativo é o contra. Então, o pós. O positivo de respeitar enquanto outra pessoa fala, ouvir a outra pessoa. Quais são os pós? Que vocês acham? Nós conseguimos, ao a gente ouvir uma outra pessoa, nós estamos transparecendo respeito e nós também, quando nós formos falar, também seremos respeitados. Essa é a ideia do respeito. Então, a gente sempre respeito gera respeito. Tem esse ditado. Por quê? Porque quando a gente respeita a outra pessoa inconscientemente, ou seja, sem ela perceber, ela também se sente na obrigação de nos respeitar. Por quê? Porque nós a respeitamos. Então, quando existem aquela frase assim, não adianta você pedir respeito
sendo que você não respeita. Então, por exemplo, como que você vai querer que todo mundo te ouça quando você não escuta as outras pessoas enquanto elas estão falando? Então, por exemplo, eu tô aqui falando, alguém me corta, falando, e isso é uma falta de respeito, não é mesmo? Porque quando ela for falar, ela pode ser que a outra pessoa, pode ser que eu não tenha respeito com ela e corte-a também. Mas a gente sempre tem que estar atento aqui o quê? É uma ideia e um segredo muito importante. Mesmo que a ação de outra pessoa não for do nosso agrado, nós não podemos nos igualar a ela. Por quê, professora? Mas ela faltou com respeito comigo, por que eu não vou faltar com respeito com ela? Não é mesmo? Mas por quê? Porque nós não podemos deixar que a outra pessoa comande as nossas emoções. Então, aí imagina só, que interessante. Eu pensar assim, então se eu agir assim com a Ana Clara, ela vai agir assim comigo, tá vendo? Eu vou estar mandando nela. É muito grave, não é mesmo? Porque cada pessoa tem o domínio das suas próprias ações. É esse o intuito. Então, por exemplo, nós não podemos deixar também que a outra pessoa mude a nossa... o que a gente acredita. Então, por exemplo, mesmo que a gente, no decorrer da vida, encontremos pessoas que são desrespeitosas, que não têm respeito com ninguém, com nada, nós não podemos ser assim, nós não devemos, não podemos ser desse jeito com ela ou com outras pessoas, porque nunca é com você o problema. Então, por exemplo, se uma pessoa tá lá xingando, toda brava, não sei o que, não é você o problema. A pessoa, ela tá passando por algum problema dentro dela. E aí, o que acontece? Ela extravasa em qualquer pessoa. Então, quem já viu aquele brinquedo que é uma caixinha e tem um piratinha dentro? E aí, a gente vai colocando as facas e em uma faca o piratinha sobe. Quem já viu esse brinquedo? Eu já vi muitas vezes esse brinquedo. Então, imagina que... o que acontece? O pirata tá lá dentro. E imagina que esse brinquedo, qualquer faquinha que entre lá dentro, o pirata exploda. Então, por que isso acontece? Não é você que tá colocando a faca que o pirata tá explodindo. Por exemplo, nesse sentido que a Pro tá falando. Por exemplo, a pessoa, não é você que tá indo falar com a pessoa que tá fazendo com que ela exploda. E sim, o que as emoções que ela carrega dentro dela, que fazem com que ela exploda. Entenderam? Então, por exemplo, quantas vezes vocês já não viram, ou vocês já não passaram, que às vezes a gente não tá bem. E aí vem uma outra pessoa e faz uma coisinha minúscula, que nem precisava daquilo. E a gente surta, a gente começa a gritar, a gente começa a chorar, a gente começa a fazer um escândalo. E aí depois que passa tudo isso, a gente fala, meu Deus do céu, nem precisava de tudo isso. Então, por exemplo, que eu já presenciei. A criança estava bem triste, já estava bem com emoções dentro dela. E o amiguinho foi lá e pegou, foi lá e que no dia pegou uma borracha. Mas, por exemplo, vai lá e cutuca ela de algum jeito. Ela surta, começa a chorar e faz um escândalo e fala, por que ele me cutucou? Eu não sei o quê. Aí depois que assim, que passa tudo, que ela já se acalmou, que a Pro já foi conversar com ela, já foi perguntar o que estava acontecendo, e foi coisa totalmente diferente da cutucada. E sim, que foi tipo, a cutucada foi o pá, o que fez ela surtar. Mas antes da cutucada já havia acontecido diversas situações.
Entenderam? Então, é exatamente isso. A gente não pode ficar refém do que o outro faz. Nós temos que prestar atenção nas nossas ações, porque é através delas que nós temos controle. Nós não temos controle sobre o outro. O que a gente consegue fazer? Nós conseguimos conversar com o outro, mostrar como é bom respeitar o próximo, como é bom ter respeito em si, mostrar os pontos positivos e tudo. Porém, nós não conseguimos mudar as ações de ninguém, não está no nosso controle. O que está no nosso controle que nós conseguimos mudar as nossas ações, as nossas falas, o nosso pensamento de respeito. Nós conseguimos mudá-lo para algo mais respeitoso. Entenderam? Então, na próxima aula, nós continuamos esse assunto. Um super beijo para vocês e até amanhã!